Agora, com vocês, nosso iluminado, doutor Siddhartha, que fez 50 anos esse mês, debutou, e é um grande amigo, meu conselheiro, uma referência na Advocacia Pública Federal, um sábio de verdade e uma pessoa que todos nós temos a honra de ter por perto, de poder discutir as ideias, buscar soluções, encontrar caminhos jurídicos, sempre com uma perspectiva muito além dos autos, uma perspectiva de convergência, de equilíbrio de forças e, acima de tudo, de sustentabilidade. Então, queria te ouvir, doutor Siddhartha. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer esses elogios todos, aí, essas palavras. Fiz 50, mas com cara de 30, tá? Então, eu ainda estou bastante novo. Falar depois da doutora Adriana e depois do Davi ficou muito mais fácil, porque eles já trouxeram quase todos os argumentos que eu ia apresentar aqui. A doutora Adriana mencionou a questão do Proestratégia, que é um projeto assim, de uma significância muito importante para nós da Procuradoria-Geral Federal. Como ela mencionou aqui, nós estamos tratando de um órgão que representa 165 autarquias e fundações públicas. Então, nós temos a litigância previdenciária, com 8.500 situações diárias. Tá? Os dados do CNJ mapearam algo em torno de 4 milhões de ações previdenciárias em curso hoje. Isso é um número estrondoso, além da complexidade dos temas. Tá? Quando eu falo de 165 autarquias e fundações públicas, eu costumo brincar que eu estou sofrendo de transtorno de personalidade, porque a cada 15 minutos eu represento uma matéria diferente. Eu mudo de energia elétrica para mineração, para previdenciário, para indígena, para agrário, para ambiental, e a gente tem que ir trabalhando com cultura e saúde também, esqueci, regulação. E a gente tem que buscar soluções para fazer frente a esse volume com complexidade, além da questão das pressões orçamentárias que advêm da despesa pública judicial, que o Davi mostrou muito bem a crescente que a despesa judicial vem trazendo. Como ele relembrou, nós fazemos parte de um grupo de pessoas, tanto da área jurídica quanto da área fiscal, que tem tentado trazer soluções para esse problema, que é um problema que afeta a todos, ao fim e ao cabo, porque se eu tenho uma elevada despesa judicial, isso prejudica outras despesas que poderiam ser implementadas. E precisaríamos também de critérios técnicos para enfrentar essa judicialização, esse número gigante que temos de processo. Se a gente acompanhar a história da PGF, nós temos uma série de ondas de iniciativas que sempre buscaram esse enfrentamento. Tá? Nós tivemos a onda dos acordos, principalmente dentro da seara previdenciária. Nós somos mestres, experts em acordo das atuações previdenciárias. Só que isso, por si só, não diminui a litigância. Ela diminui a vida útil do processo. Traz economia? Sem dúvida alguma, mas o motivo da litigância continua existindo. Tínhamos uma iniciativa que é a gênese do Proestratégia, que era uma iniciativa que existia no STJ, que foi iniciada pela PROCPREV, que é a minha procuradoria co-irmã, é a Procuradoria Federal de Contencioso Previdenciário. Tá? Eu cuido do resto, a doutora Adriana costuma dizer que eu sou o Procurador Nacional Federal de Contencioso Extraordinário, né, chefe? Não, ordinário não. E essa Procuradoria de Contencioso Previdenciário, ela iniciou esse trabalho perante o STJ. E o que era? O mapeamento dos processos existentes nos gabinetes para que pudéssemos desistir daqueles recursos que não têm futuro. Imaginem vocês, se nós estamos tratando de 4 milhões de processos, é muito mais fácil para o procurador que está na ponta, com um volume excessivo, ele recorrer, ele recorrer, ele recorrer. Não, vamos tentar mudar a lógica, vamos desistir desses recursos. Só que é uma fala da Didi que sempre que vem o Proestratégia, ela vem casada, é muito importante. Desistir no primeiro momento é bonito, ter que desistir de novo já é feio. Então, de nada adianta eu ficar desistindo em uma ponta e ficar recorrendo da outra. Isso daí não traz resultado. Então, o que nós pensamos em fazer? Criamos um projeto em que ele tinha 4 objetivos. Promoção de isonomia e segurança jurídica. Vamos dar tratamento uniforme aos nossos processos. É necessário que o colega que pega a inicial,
ao colega que entra com recurso especial, com recurso extraordinário, esteja falando a mesma língua, seja para persistir na tese, seja para desistir daquela tese. Racionalização da atuação. Onde que a gente vai atacar? O que a gente vai atacar? Tá? A doutora Adriana mencionou aí que nós fizemos o mapeamento de todos os processos existentes no STJ, e quando a gente fala em processo, não é apenas quantitativo, é qualitativo. Nós mapeamos teses, nós não identificamos mais agora processos em si, nós especificamos que tese que está sendo debatida. E para cada tese, hoje eu tenho um número exato de processos que tratam daquela tese. Isso vai me permitir, inclusive com as taxas de sucesso para cada tese debatida, decidir no que eu vou concentrar mais esforço e no que eu vou simplesmente deixar para um segundo momento, eventualmente uma desistência recursal. Uniformização da atuação, diálogo entre a casa. Tá? Para quem não conhece, nós somos divididos em atuação contenciosa e atuação consultiva, só que não necessariamente a gente conversava. Às vezes, o consultivo solicita uma atuação de uma determinada maneira, só que a gente verificava que essa atuação não tinha sucesso. Não daquela forma, não com aquela tese. Então, nós passamos a conversar mais de forma a alinharmos as estratégias que eram apresentadas para os recursos. E, por fim, eficiência processual. Vamos buscar resultados. Dr. Carlos, gerente executivo da Caixa, se me permite, eu lembro de um congresso que eu participei em 2016 sobre a questão da litigiosidade nos juizados especiais federais, e a Caixa foi um exemplo assim, muito importante a ser seguido, em que a Caixa conseguiu diminuir o passivo no judiciário, tanto no JEF, quanto nos tribunais superiores, e, a partir daí, ela começou a centrar esforços em resultados positivos. Por quê? Com um quantitativo baixo de processos, eu tenho como trabalhar melhor, eu tenho como exigir melhor uma resposta do judiciário. Então, focado nisso, iniciamos e começamos a fazer o operacional. Tá? Primeiro, gestão da informação e mapeamento da litigiosidade. Como que isso foi feito? Imagine vocês chegar num tribunal superior e se deparar com uma infinidade de processos. Nós tivemos a graça de ter um ministro muito parceiro, que abriu as portas do seu gabinete. Na verdade, foi uma via de mão dupla, porque o ministro estava com um acervo muito grande, ele era recém-chegado ao STJ, e ele precisava de auxílio. E nós precisávamos de um balão de ensaio para poder trocar essa iniciativa. O que nós fizemos? Nós assumimos o passivo desse ministro, e aqui também uma iniciativa que teve total apoio do gabinete, em especial da doutora Adriana, que é a voluntariedade. Nós tivemos 80 procuradores que se voluntariaram para analisar aquele acervo, tá? Sem sair da sua respectiva carga, ou seja, o procurador continuava com o seu trabalho ordinário, além dessa adesão. Feita o mapeamento, né, nós começamos a diagnosticar quais eram as teses que estavam sendo debatidas, o que estávamos ganhando, o que estávamos perdendo. E isso fez com que o outro braço da minha procuradoria, que não é o da atuação contenciosa propriamente dita, mas é da orientação judicial, começasse a elaborar as orientações, os normativos a serem obedecidos pelos colegas que faziam com que os processos chegassem até em cima. Então, toda vez que eu tenho um tema repetitivo afetado, toda vez que eu tenho uma tese decidida, nós comunicamos, seja pela persistência, seja pela desistência dos recursos, para que os processos não subam mais. Fizemos um aprimoramento de jurisprudência. Como que isso foi feito? Nós começamos a mapear as teses em cada um dos gabinetes e quais eram os votos favoráveis. E aí vejam vocês que é uma coisa muito importante. Nós temos um caso, já que nós estamos falando de socioambiental, nós temos um caso assim, emblemático da Procuradoria Federal Especializada do IBAMA, que era a prescrição dos autos de infração em virtude da utilização de uma citação por edital para apresentação de alegações finais. Essa era uma tese abandonada, nós estávamos perdendo, mas é uma tese que, se perdida, acarretaria o prejuízo, não só de todos os autos de infração, nossos colegas da PF e IBAMA chegaram agora, seja bem-vinda, Karina, não só de todos os autos de infração que estavam no estoque, mas também no prejuízo
fiscal da ordem de 29 bilhões de reais. O que nós fizemos? Nós começamos a mapear a jurisprudência, conseguimos uma decisão favorável na primeira turma. Com base nessa decisão favorável da primeira turma, começamos a trabalhar a segunda turma e, obtendo a decisão favorável da segunda turma, nós começamos a atuar na ponta. Eu não tenho um precedente qualificado ainda, mas eu já tenho um posicionamento das duas turmas que compõem a primeira sessão do STJ. Então, a gente começa a trabalhar isso na ponta. Só que isso, por si só, não resolve. Tá? Nós falamos aqui bastante, a doutora Adriana iniciou, e ontem, num evento em Recife, um colega colocou muito bem. Se tem uma medida que efetivamente funciona, quando bem aplicada, são os precedentes qualificados. Então, nós precisávamos construir precedentes qualificados. E eu não vou construir precedente qualificado com todo e qualquer recurso. Nós sempre fazemos o quê? A análise dos melhores recursos, aquele que traz o debate mais qualificado que possa importar na formação do precedente qualificado. E aqui nós atuamos nos gabinetes, nós atuamos no NUGEP, que é o Núcleo de Gestão de Precedentes Qualificados do STJ. Para quê? Para que tenhamos a afetação daqueles processos que são hábeis, que estão aptos para a discussão qualificada. Eu estou falando aqui do STJ, mas como a doutora Adriana colocou, o STJ foi o nosso piloto, hoje nós já estamos atuando no TST, no STF e nos 6 tribunais regionais federais, projeto que foi expandido para as equipes regionais federais. Tá? Como que nós fazemos aqui? Nós fazemos um diagnóstico, eu tenho uma coordenação geral de tribunais superiores, que é alinhada com a coordenação de orientação jurídica, que é alinhada com as minhas coordenações nacionais temáticas e com os voluntários do Proestratégia. Essas pessoas se reúnem, debatem, discutem a litigiosidade nas suas respectivas regiões, quais são as regiões que possuem uma litigiosidade maior ou menor daquele tema e quais são os argumentos que são utilizados pelos tribunais regionais federais para que a gente possa levar a respectiva defesa para os tribunais superiores. São reuniões periódicas, essas reuniões elas geram a produção de modelos. Tá? Nós passamos a ter modelos nacionais que são utilizados por todos, de novo, buscando a uniformidade da atuação, garantindo segurança jurídica, para que, com isso, a gente consiga trabalhar melhor na formação dos precedentes qualificados. Vou trazer para vocês aqui, na sequência, alguns números do trabalho do STJ. Desde 2023, que nós iniciamos esse processo, em 25 de março de 2023, até agora, já foram analisados 9.522 recursos perante o STJ. Numa primeira fase, nós analisamos todo o acervo da primeira sessão. Como eu coloquei aqui, nós tínhamos um ministro parceiro, eliminamos o acervo desse ministro parceiro e, na sequência, causou-se uma ciumeira muito grande no STJ, porque a ministra-presidente nos chamou e falou assim, olha, vocês fizeram com um, só que eu tenho outros 9 que estão querendo também. Eu falei, não, vamos fazer, excelência, vamos escalonar, e fizemos todos os gabinetes da primeira sessão do STJ, na mesma ótica, eles enviavam listas dos passivos, aqui estamos trabalhando sempre com a Procuradoria-Geral Federal como recorrente, e nós tomávamos 3 decisões, ou a desistência do recurso, ou a persistência, ou o que nós chamávamos de amadurecimento da tese. Tá? A persistência buscando o precedente qualificado, o amadurecimento da tese é na condição de formarmos uma jurisprudência favorável antes mesmo do processo da formação do precedente qualificado. Dentro da área não previdenciária, hoje, deixa só ele virar aqui. Ó. Ele não vira. Bom, enfim, ele vai passar aqui. Hoje, de tudo que nós fizemos, nós ainda temos um acervo diminuto, de 3.250 aproximadamente processos. Tá? Esses processos são processos, obrigado, são os processos fruto da persistência. Nós tivemos uma taxa de desistência recursal da ordem de 25% dos processos não previdenciários, e esses 3.275 remanescentes são exatamente os processos em que nós buscamos o amadurecimento da jurisprudência e a formação dos precedentes qualificados. De igual modo, nós temos aqui também nos previdenciários, não está ajudando aqui. Já estou com
Faltam só dois aqui bem rápidos. Tá? Dentro dos previdenciários, nós analisamos, desde 2023, 18 mil processos. Tá? E aqui nós estamos também falando do acervo dos gabinetes e dos processos são afetados à presidência. E hoje, dentro do previdenciário, nós temos um acervo de apenas 3.200 processos. Processos esses, assim como os demais, que são utilizados na formação dos precedentes, e assim a gente consegue diminuir a litigiosidade da ponta, ao invés de simplesmente ficar desistindo de recurso. Acho que era isso, chefe. Muito obrigado. Doutor Siddhartha, que desagradável que eu fui. Eu, de fato, não olhei a sua palestra e dei o spoiler do Pró-Estratégia. É porque a PGF ela é tão gigantesca, a gente tem tantas iniciativas e somos apaixonadas por tantas delas, que eu imaginei que o senhor falaria de alguma outra coisa. Então, me perdoe, mas, de fato, o Pró-Estratégia é motivo de orgulho. Ontem eu estava lá na posse da PRF5 e o presidente do TRF5 e a vice-presidente do TRF5, eles ficaram uns 10 minutos comentando para mim como o Pró-Estratégia era uma forma de atuação diferenciada, como fez eles voltarem a ter motivação para tratar o direito, porque com o diagnóstico você consegue, de fato, entender o que está acontecendo, e que eles queriam se colocar como grandes parceiros para poder indicar recursos na origem para serem afetados e julgados como representativos de controvérsia. Então, realmente, é uma nova advocacia pública. Vocês estão à frente disso. Meus parabéns e desculpa se eu entrei um pouco na sua fala.